Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo eu vou falar sobre o Elasticsearch. Ele é um banco de dados NoSQL, ele é muito utilizado para armazenamento de logs, processamento de grande volume de dados e ele é um banco orientado a documentos. Então, no final das contas, o que eu vou apresentar aqui nesse vídeo serão os primeiros passos de como você trabalhar com esse banco, que é muito útil quando você vai precisar trabalhar com logs, grandes volumes de dados, estruturas de Big Data e por aí vai. Só que nesse caso aqui eu vou mostrar como implementar esse banco utilizando o Docker e o Docker Composer e vou ensinar ali como é que se utiliza da API REST dele para que possa fazer interação. Então eu vou mostrar como você cria uma nova estrutura, que é um index lá dentro, como é que você adiciona um documento, como que você cria um mapping, que é como se fosse a modelagem de um determinado index lá dentro. E vou mostrar isso aqui na prática. Acredito que será um vídeo um pouco mais rápido do que o habitual que eu venho fazendo aqui no canal. Mas a intenção é subir aqui um servidor com o Elasticsearch e o Kibana, que vai ser a interface que eu vou utilizar para poder interagir com o Elastic a partir da sua API REST. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa implementação, na descrição desse vídeo vai estar o link desse repositório aqui, e aqui dentro tem tudo necessário para que você possa fazer essa implementação e dê os primeiros passos em relação à utilização desse banco NoSQL, que é o Elasticsearch, em conjunto com o Kibana, que é a sua, digamos que a sua IDE, que a gente usa para poder interagir com ele. Mas, como eu disse, como a gente vai utilizar a API REST, tudo que eu vou mostrar aqui de interação que vai ser feito com o banco, você pode fazer simplesmente executando uma request via terminal, via qualquer outra linguagem, você consegue fazer essa interação com o Elasticsearch, tá bom? Então, para a gente ir para a prática aqui, ó, no caso, nesse repositório, eu já coloquei quais são os requisitos para você conseguir fazer o deploy desse ambiente. Você precisa ter o Git, o Docker, e nesse caso aqui eu estou utilizando o Ubuntu na versão 20.04, ter o Docker Composer, e aqui dentro desse repositório ele já tem o arquivo de configuração pronto, o comando que deve ser executado. Você só vai precisar aqui no caso clonar o repositório localmente e logo depois executar o comando para a gente poder subir esses dois serviços, que é o do Elastic e o do Kibana. Então, muito simples, a gente pode vir aqui, por exemplo, já copiar aqui na verdade, você pode vir aqui na parte superior aqui do repositório, clicar em Code, copiar aqui a URL para poder fazer o clone, ou se quiser já o comando prontinho aqui, tem todo o comando já configurado, só copiar ele aqui, e a gente vai fazer o seguinte, eu acessei aqui o Visual Studio Code, aonde eu vou fazer clonar esse repositório, vou colocar dentro da minha pasta de downloads aqui. Então eu posso, como eu copiei lá, eu posso colar aqui no terminal, posso dar um Enter, ele vai criar uma pasta aqui com esse nome que é Elasticsearch Primeiros Passos. Aqui dentro ele tem tudo necessário, que é o Docker Composer já com a configuração dos serviços aqui, tudo pronto. Estou utilizando a versão do Elasticsearch 7.17, no caso do Kibana eu estou utilizando também o 7.17 final 23, e aqui dentro, além disso, a parte de credenciais já estão disponíveis aqui dentro, então a gente, quando for acessar o Kibana, ou caso você for utilizar esse Composer aqui para poder fazer uma integração com outra ferramenta, você pode utilizar exatamente a credencial que já está cravada aqui dentro do próprio documento, tá bom? Então isso vai facilitar. Então beleza, a gente já tem tudo pronto aqui, já clonado. Se a gente voltarmos aqui, ó, tem um comando aqui que a gente faz agora para ativar os serviços, que é um Docker Composer up-d. Então eu posso vir aqui copiar, volto aqui para o terminal, aí o que eu preciso? Eu preciso acessar o repositório que eu acabei de clonar. Então uma vez que acessado ele, eu coloco aqui o meu comando. Como eu vou utilizar o Docker Composer, eu coloco "-p", dou um nome para esse projeto, vai se chamar Elasticsearch mesmo. "-f", Docker Composer, e vou dar um "-d" para que ele possa subir esses dois serviços. Nesse caso aqui vai demorar um pouquinho, porque como essas duas imagens eu não tenho aqui localmente armazenada, ele só vai fazer um download para depois efetivamente subir todos os serviços. Então uma vez feito isso, eu posso vir aqui dar um Enter, e ele vai começar a fazer o pull aqui, tanto do Kibana quanto do Elasticsearch. Vamos aguardar aqui a finalização e eu volto assim que concluir. Finalizado aqui, ó, já temos os containers rodando. Se eu vier aqui e dar um docker ps,
Ele vai me mostrar aqui exatamente, ó, já tem o Kibana e tem o Elasticsearch. O que acontece? Se a gente voltarmos lá no nosso repositório, logo após aqui, ó, eu digo qual seria a porta do serviço que está disponível e onde estão as credenciais. No caso aqui, as credenciais estão no nosso arquivo aqui no Docker Composer. Eu posso vir aqui, ó, tá aqui. E a gente sabe que esse serviço está rodando na porta, conforme está aqui no documento, ó, no nosso Composer, ele está rodando na porta 5601. Se eu vim localhost 5601, e uma vez aqui dentro, ó, como nós temos essa camada de autenticação, o usuário está lá no próprio documento, mas é o Elastic, e a senha é essa que copiamos. Então vamos vir aqui, dou um login. Deixa eu colocar aqui. Pronto, já estamos dentro do Kibana e, por consequência, é ele que vai fazer essa interação com o nosso Elasticsearch. Uma vez aqui dentro, a gente pode vir aqui e clicar em Explore. Uma vez aqui dentro, a gente tem algumas opções aqui, mas como a gente vai fazer esses primeiros passos, que é a interação, entender como é que é o comportamento, principalmente da API REST do Elastic, eu sugiro que você venha aqui nesse menu da parte superior esquerda, clica nele e vem aqui logo ao final em Manage. E tem esse item aqui, ó, DevTools. Aqui dentro a gente vai ter tudo necessário para que a gente possa fazer a interação. Que nem aqui, por exemplo, do lado esquerdo a gente tem aqui o nosso, digamos, o nosso editor de queries, onde a gente executa as queries ou faz as requests para o nosso Elastic. E ao lado direito aqui eu tenho o resultado obtido. Que nem, por exemplo, se eu quiser saber exatamente todos os indexes ou, digamos assim, as tabelas que existem dentro do Elastic, eu posso vir aqui e, utilizando o método get, _get, aí tem a opção aqui índices, que é isso aqui. Uma vez aqui eu posso dar um Ctrl Enter e ele vai mostrar aqui para mim exatamente que, pelo menos o que está aqui aparentemente, esses aqui são indexes que são utilizados pela própria aplicação como metadados para o seu funcionamento. Significa que não existe nenhum deles. Agora, se você voltar lá no repositório, na página principal dele, aqui dentro eu já coloquei alguns comandos, por exemplo, o getIndex, que era esse que eu estava utilizando. Algo interessante, antes de você criar qualquer documento, é você entender quais são os types possíveis que podem ser adicionados. É como se fosse a modelagem, se a gente fizer uma comparação assim com os bancos de dados relacionais. Tipo um SQL Server, um MySQL, toda vez que você vai criar uma nova estrutura de dados, uma nova tabela, você precisa entender quais são os types que a sua estrutura vai precisar para você poder fazer a modelagem, criar a tabela da melhor maneira possível. E no Elasticsearch, ele também tem esse conceito de você poder É interessante você se preocupar com essa parte de modelagem, porque se eu posso criar index somente enviando um documento, ele já cria e faz uma inferência. Mas muitas vezes você acaba criando um índice que não esteja otimizado. Então, na maioria das vezes, antes de você adicionar um primeiro documento ali dentro, é bom você entender quais seriam os atributos, quais seriam as colunas que fariam mais sentido e qual o tipo de dado mais adequado para aquela informação que você quer armazenar, porque isso impacta diretamente não só na performance, mas também na possibilidade da execução de queries, pesquisas e itens um pouco mais avançados. Então, muitas vezes, quando você adiciona um documento e não se preocupa de definir quais são os types, ele vai inferir isso e muitas vezes, quando você vai consumir essa informação, você acaba tendo um problema de consultas ou até mesmo de performance no seu ambiente. Então, por isso que eu coloquei nesse próprio repositório aqui, eu adicionei uns itens aqui bem interessantes, que o primeiro aqui dele antes da gente poder criar um index, vamos criar um mapping, que o mapping é como se fosse essa modelagem, e eu vou definir quais são os atributos, quais são os types necessários para que essa nossa nova estrutura, esse nosso novo índice tenha. Primeiro, nesse caso aqui, vamos dizer que eu quero criar um index chamado detalhes de vendas. A gente pode vir aqui, copiar, eu vou colar lá e eu explico outros detalhes. Colo logo aqui abaixo. E ele funciona da seguinte forma. Tudo que nós estamos executando aqui é como se nós estivéssemos executando uma chamada via console, uma API, via console, via Postman, via qualquer ferramenta que faça uma requisição. A diferença é que a gente só passa o método e implicitamente a gente só diz qual é o endpoint que nós gostaríamos de sensibilizar. Que nem, por exemplo,
para a gente poder listar todos os índices, a gente deu um get underline cat indices. Já agora, se eu quiser criar uma estrutura para armazenar detalhes de vendas, digamos assim, eu preciso executar um put, que aí esse put eu sempre preciso passar um payload, que é exatamente o que está aqui embaixo. E é nesse payload que a gente vai desenhar, ou pelo menos vai delimitar ali como é que vai ser a estrutura desse documento que nós vamos armazenar. Por exemplo, imagine que nós vamos criar um índice chamado detalhes de vendas. Para isso, a gente precisa criar um objeto chamado mapping, properties, e dentro do properties, efetivamente, a gente começa a listar quais são os atributos que vão ter lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho um CPF, eu tenho um nome, quantidade de itens, valor total e detalhes. Algo interessante é que, por exemplo, quando a gente olha aqui no CPF, ele é um keywords. Já no nome, eu coloco ele como do type text. Por que disso? Muitas vezes, quando a gente quer fazer pesquisas ou consultas mais efetivas, o tipo do dado aqui ele vai impactar. Se a gente precisar fazer pesquisas onde a gente quer obter resultados com valores exatos, o mais indicado é a gente utilizar o tipo keywords. Já no caso, se a gente vai utilizar estrutura de texto e precisa, sei lá, fazer uma tokenização, talvez desmembrar aquele texto, fazer consultas por aproximação, por questões semânticas, já talvez o type texto aqui seja mais interessante. Eu quero pegar um equivalente, por exemplo, lá de um banco de dados relacional, um big int, um int, que seria um número inteiro. Aqui dentro a gente pode utilizar para armazenar números inteiros long, que aí ele representa como se fosse um número inteiro. Mas também a gente pode armazenar um valor total como float, que aí seria o decimal lá de um banco relacional de um MySQL, por exemplo. E outro item, que seria esse último aqui, como ser uma descrição, observação, algo desse tipo, um type de texto aqui é relativamente interessante a gente colocar, porque a gente delimita que, dependendo do tipo do dado aqui, a gente vai armazenar o dado da forma mais adequada, que, como eu disse, ele vai até facilitar quando a gente for consumir essa estrutura de dados, quando for fazer pesquisas, quando for fazer agregações e coisas um pouco mais avançadas. Então, sempre muito interessante você analisar qual é a estrutura do dado que você vai armazenar, do documento que você vai armazenar. E a partir daí, você faz esse mapping, que é essa modelagem, e você não vai ter problemas, como eu disse, de performance, de consulta e outros itens relacionados, tá bom? Então, beleza. Nesse caso aqui, a gente vai criar uma estrutura. O que acontece? Eu já tenho aqui toda a estrutura pronta, qual é o mapping dele, e eu só posso vir aqui e ou dar um play aqui, ou ao mesmo tempo dar um Ctrl Enter, que ele vai executar do mesmo jeito. Significa, ele criou aqui, ele reconheceu que foi criado o index, e o index se chama detalhe de vendas. Eu posso vir aqui agora e rodar o seguinte, para me verificar se esse mapping efetivamente foi criado ou não, como é que está a sua estrutura. Então eu posso vir aqui e dar um get, coloco detalhes, underline mapping, e posso vir aqui e dar um Enter. Ele vai mostrar aqui para mim exatamente que esse index existe e ele tem esses atributos aqui, com essas tipificações. Significa que a gente já tem um index pronto e apto para receber documentos. Para isso, no próprio repositório aqui, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos cadastrar uns 2 clientes aqui com algumas informações. E vamos fazer uma pesquisa simples só para vocês entenderem mais ou menos como é que é essa interação. Não só de criar uma estrutura, verificar se ela existe ou não, inserir dados, recuperar informações. Isso aqui é muito interessante, tá bom? Então, por exemplo, posso vir aqui copiar essa parte porque nós já temos um index criado. Ele já segue essa estrutura. Logo abaixo aqui, deixa eu adicionar aqui. Antes de eu inserir esses documentos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta aqui. Para fazer uma consulta é simples, eu dou um get, chamo qual é o index, barra, e coloco search, no endpoint search. Um Ctrl Enter, e que isso significa que não existe nenhum documento cadastrado dentro do nosso index. E logo aqui no exemplo lá que está até no repositório, eu estou simulando aqui a inclusão de 2 novos documentos, seria 2 novos clientes. Para a gente poder usar isso, a gente vai usar o método post, nos 2 casos aqui, aonde a gente passa qual é o index, passa o endpoint, que no caso aqui é o underline doc, que significa que a gente vai criar um novo documento,
E logo em seguida a gente tem que passar o identificador único daquele index, que no caso aqui, esse primeiro vai ser o número 1 e o seguinte aqui vai ser o número 2. Isso aqui é somente informativo, mas você pode utilizar qualquer tipo de estruturação para esse index, pode ser um ID, pode ser um número sequencial, ou qualquer outra informação, talvez que você queira tornar ela única. A única diferença é que toda chamada das APIs para inclusão de um novo documento, se aquela chave não existir, ele vai lá e adiciona aquele novo documento. Se a chave já existir dentro do index, ele atualiza com aqueles novos dados, ele dá um overwrite em cima daquele documento que já existe. Então é bom sempre ter essa atenção. Então, por exemplo, aqui, nosso index aparentemente está vazio, não tem nada. Eu vou adicionar na minha estrutura de dados, detalhes de vendas, o primeiro, digamos assim, o primeiro cliente que tem esse CPF, esse nome, tem a quantidade aqui, tem um valor total de itens e uma determinada observação. Ele vai ser o primeiro e eu já coloquei aqui como item 1. Se eu vier aqui executar, ou dar um play, ou dar um Ctrl Enter, ele retorna para mim um status toda a vida que eu rodo. Então ele mostra aqui aonde que ele adicionou o documento, qual foi o tipo da ação, ele mostra qual foi o resultado, foi a criação de um novo documento e outras informações aqui. Foi uma execução feita com sucesso. Se eu vier aqui embaixo agora e executar novamente a minha consulta, o que acontece? Ele vai mostrar os hints aqui, ele traz informações sobre essa request e também mostra quantidade de hints, que é como se fosse a quantidade de registros que tem dentro desse meu index. Para isso aqui, a gente já vê que existe um único documento, até ele mostra aqui no seu total de hints. E agora eu vou adicionar o segundo, que é esse CPF aqui, 888, com esse nome e essas outras informações um pouco diferentes. Lembrando que aqui já é o index 2. Então, se eu vier aqui rodar, o que acontece? Criou um novo documento. Se acidentalmente eu rodasse isso aqui 2 vezes, você vai ver que ele vai ter uma pequena mudança aqui. Rodei, ele mudou a sua versão e agora ele fez um update. Mas como o dado que foi passado foi exatamente o mesmo, no final das contas ele só substituiu um documento por outro igual a ele. Então, nesse caso aqui, nós já temos esses 2 documentos adicionados. E a gente pode vir aqui fazer umas pesquisas. Por exemplo, da forma que eu estou estruturando aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Da forma que eu estou estruturando aqui, eu estou fazendo uma pesquisa sem filtro, sem nada, em cima de toda a nossa estrutura. Então, quando eu olho aqui, agora eu tenho 2 documentos. E eu tenho exatamente esses aqui, que é o fulano de tal e o cicrano de tal, que são 2 documentos existentes, 2 clientes. Agora, se eu quiser fazer uma pesquisa, aí eu posso partir para trabalhar com as queries no momento de fazer as requests aqui. Por exemplo, eu poderia copiar, eu quero pesquisar isso aqui. Para mim poder pesquisar, eu vou utilizar a seguinte sintaxe. A gente abre chaves. Uma vez com a chave aberta, eu vou utilizar aqui o item query. E eu venho aqui e eu vou adicionar, vou fazer um match, né? Que é um match, aqui ele já preenche, então o campo eu tenho que passar qual é o campo que eu quero pesquisar e aqui qual é o valor. Uma vez feito isso, ao invés dele retornar aqui 2 documentos, ele vai trazer um único. Então posso vir aqui e rodar, ele já veio aqui, fez a pesquisa, mostrou que essa consulta aplicando essa query de match, que é um teste exato da informação, ele encontrou exatamente esse cliente com esse CPF aqui. Então, com isso aqui, a gente consegue fazer essa interação utilizando a PayRest do Elasticsearch. Essa interface aqui, ele é o Kibana, como eu disse lá no início. Ela é muito útil para você fazer, testar suas queries, fazer o gerenciamento dos seus index e também fazer a identificação talvez de algum comportamento estranho, fazer o debug ou algo desse tipo. Mas o interessante, ela é mais para suprir a necessidade de você implementar suas queries e fazer esse gerenciamento mais alto nível ali do seu próprio ambiente. Então, como eu mostrei aqui, desde o início aqui, eu mostrei que a gente faria um get para poder listar todos os índices. Por exemplo, agora se eu voltar nele aqui, deixa eu jogar para cá. Aqui, agora a gente tem aqui, ele mostra que a gente tem os detalhes de vendas, é um index, ele tem algumas informações aqui que é uma identificação, tem um número de documentos, o tamanho de dados que ele está armazenando. Então esse aqui é como se fosse aquele describe que a gente tem em alguns bancos de dados relacionais.
onde a gente vê todas as, digamos, tabelas que tem aqui dentro dessa estrutura a partir dessa interface. Então, a gente fez, isso aqui era um vídeo mais introdutório assim, para mostrar quais seriam os primeiros passos no Elasticsearch, que era, primeiro, como configurar de maneira muito simples um ambiente, que nem eu fiz aqui usando o Docker. Então, em uma execução de 2 ou 3 comandos ali, eu já queria a infraestrutura pronta para poder fazer esse teste, esse ambiente de estudo. Logo depois, a gente acessou aqui o Kibana, utilizando as credenciais que estão dentro da própria documentação ali do repositório, dentro do Docker Composer, e a gente começou a fazer essas primeiras interações, que a primeira foi, eu dei um get nos index para a gente listar o que existe ali. Tem a parte da gente poder criar os mappings, como eu falei, que é a modelagem daquele documento que você vai utilizar. Logo em seguida aqui faço um get para poder, no endpoint mapping, para poder visualizar se aquele mapping efetivamente foi criado da forma correta, se está com a modelagem adequada. E mostrei aqui como que fazendo post, usando o método de documento, de underline doc, a gente consegue lá cadastrar, inserir documentos dentro desse nosso index. E depois, nesse exemplo muito simples aqui, eu mostrei como é que seria efetivamente uma consulta full desse index, ou então como executar uma query filtrando por um determinado parâmetro algum documento existente dentro dessa estrutura. Eu pretendo fazer outros vídeos mostrando outras funcionalidades do Elasticsearch e como que seria essa interação, não só via Kibana, mas talvez via terminal, talvez usando Postman, talvez usando um Python para poder fazer um request ou enviar um documento para dentro dele, mas isso aqui serão outros vídeos que eu pretendo fazer. Nesse primeiro foi mais esses primeiros passos, mostrar como a gente enxerga como que está organizado os índices dentro do nosso ambiente, como que a gente cria um mapping, faz essa modelagem, adiciona novos documentos e ao final ali a gente conseguiu fazer umas queryzinhas básicas somente para mostrar como que é o funcionamento dessa interação que a gente está fazendo pela API REST do próprio Elasticsearch. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e até os próximos. Muito obrigado.